Será que a depressão é capaz de nos abrir os olhos? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante, que é a possibilidade de a depressão revelar para nós o mundo como ele é e não como a gente imaginava. A depressão sendo uma forma de a gente pensar melhor sobre o mundo, a gente ter alguns insights e cair algumas fichas que a gente no dia a dia não via pensando. Então, será que a depressão tem essa função, essa possibilidade de ajudar a gente a compreender algumas coisas? A gente vai falar sobre isso, assim, claro que você se inscrever aí no canal, já deixar o seu like neste vídeo, se você gosta desses temas instigantes, e se inscrever no canal para receber aí os vídeos novos, clicar nos alertas para saber quando tiver vídeo novo no ar. Olha, existe uma área de pesquisa já muito antiga chamada de Depressive Realism, o realismo depressivo. É como se a gente vivesse no nosso dia a dia tentando se convencer ou fugindo da tomada de consciência de algumas dores muito reais que existem por aí. Como se a gente pudesse ou conseguisse de alguma maneira não ver alguns problemas, não ver algumas coisas ruins, pintar de propósito ou inconscientemente o mundo um pouquinho mais colorido, um pouquinho mais cor-de-rosa, sabe, um pouquinho mais brilhante do que ele é, até para conseguir vivendo e até aí não tem muito problema. A maioria das vezes a gente faz isso como uma estratégia de seguir em frente, né? Você não vê as coisas tão pelo lado negativo e isso é bom. Em toda situação, a gente sempre diz aqui, ela pode ser vista por um lado pior ou por um lado melhor. Você pode, no seu dia a dia, só prestar atenção nas coisas ruins e sempre vai ter um monte de coisa ruim para você enxergar no seu dia a dia, mas você pode também tentar ver melhor as coisas boas, focar em coisas boas. Isso é até muitas vezes uma estratégia para tratar da depressão. Você pede para o paciente, olha, todo dia você vai escrever alguma coisa boa que aconteceu com você. Eles acham que não vão conseguir fazer porque não tem nada de bom acontecendo, mas se forçando começam a enxergar que até que tem aqui algumas coisas boas no meu dia a dia, e isso é também uma ajuda para que as pessoas melhorem. Então eu não vou fazer aqui uma apologia à depressão. Não acho que a gente tem que estar deprimido para conseguir ver a verdade. Mas o ponto é que alguns estudos consistentemente mostram que pacientes com sintomas depressivos, lógico que não com depressão grave, não com a distorção cognitiva, que a depressão leva muitas vezes a pessoa a ver as coisas de uma maneira muito negativa, mas com sintomas depressivos, as pessoas podem ser um pouquinho mais realistas. Pede-se, por exemplo, para estimar quanto tempo a pessoa vai demorar para resolver ali alguns problemas matemáticos e quantos elas vão acertar. E aí as pessoas sem depressão normalmente se superestimam, acham que vão fazer mais rápido, acham que vão acertar mais, e as pessoas com alguns sintomas depressivos são mais realistas, elas tendem a acertar melhor. Falam, não vou acertar muitas coisas não, e vou demorar, e chegam mais perto de uma estimativa real. Isso é nessa linha de estudos que se mostra que existe um certo realismo mais presente na depressão. Isso não é assim uma coisa sem qualquer controvérsia, tem estudos mais recentes mostrando, bom, talvez eles não acertem tanto assim, talvez a mudança da depressão não seja para o realismo, mas para um pessimismo. Isso pode passar um pouco do ponto também, mas faz a gente pensar. E me fez pensar durante uma consulta de uma paciente que ela mudou a sua vida, ela decidiu mudar a sua carreira, o rumo que ela estava seguindo, no contexto de uma depressão. Aí eu disse para ela o que eu sempre digo para todo mundo, que eu já disse para vocês aqui e vou repetir: não tomemos decisões importantes, não tomemos grandes decisões de mudar de casa, de mudar de emprego, de mudar de marido, de mudar de esposa no contexto da depressão. Porque às vezes você trata, a depressão melhora e você vê que, putz, não era tão ruim assim, fiz bobagem de terminar o casamento, fiz bobagem de terminar o emprego, era eu que estava deprimido e não foi boa essa mudança, era melhor ter esperado a depressão passar ou a depressão melhorar. Então eu sempre digo isso. Na vigência de um quadro depressivo, não tomemos nenhuma decisão radical, porque isso pode ser uma decisão que está distorcida pela depressão. Mas
essa paciente, depois que melhorou da depressão, ela falou, não, realmente, quando eu estava mal, quando eu não estava feliz ali, não estava satisfeita, eu olhei para a minha realidade e vi, finalmente, que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Agora, já estou bem, já fiz o tratamento, estou tratada, não estou mais me sentindo deprimida do jeito que estava e mantenho a decisão. Depois que eu vi aquela realidade que me abriu os olhos, né, quando eu fiquei mal, eu não desvejo mais e percebi que não é aquele rumo que eu quero para a minha vida. Isso me fez pensar que às vezes, de fato, eu insisto que a gente não deve tomar a decisão na vigência da depressão, mas às vezes a depressão pode nos abrir os olhos para uma realidade que a gente não estava nem se permitindo ver antes, quando a gente estava ali no dia a dia. Às vezes você escolhe uma carreira, às vezes você escolhe um relacionamento, às vezes você escolhe um caminho, ou nem escolhe, vai seguindo ali porque aquilo é o que parece natural, e você não se permite mais questionar, não se permite mais pensar se aquilo é realmente algo que está fazendo bem para você, se aquilo é bom, se aquilo é o que você quer, se é realmente o caminho que você deseja para a sua vida. E aí, por algum motivo, quando a gente fica triste, a gente sabe que a tristeza está associada a mais introspecção, a tristeza está associada à reflexão. O sábio Salomão já dizia, né, na casa em que há festa não há reflexão, na casa em que há luto há reflexão. Ou, como disse Gilberto Gil, quando a gente está contente, a gente nem pensa que está contente, a gente nem pensa. A gente pensa quando a gente está triste. E aí, de repente, uma tristeza nos é imposta, não uma tristeza por uma coisa, porque você pode estar lá no seu trabalho e ficar triste porque, sei lá, o cachorro morreu. Você vai ficar triste pensando na perda do cachorro. Mas quando tem depressão, às vezes vem essa tristeza do nada, essa tristeza generalizada, que faz a gente repensar a vida. E de repente você pensa, puxa, mas será que esse namoro, esse casamento, essa pessoa, esse emprego, será que esse caminho que eu estou seguindo me faz bem? Agora que eu estou triste, eu estou pensando, acho que não é isso. E de novo, no meio da depressão, não devemos impulsivamente trocar de caminho. Mas não é um abrir de olhos, de repente, para questionar algo que eu nunca tinha tido coragem de questionar? Aí trata-se a depressão, volta-se ao estado normal do ânimo e você traz consigo aquela reflexão. Puxa, eu questionei o meu caminho, eu questionei o meu namoro, questionei meu casamento, questionei meu emprego, mas agora que eu saí da depressão, eu vejo que não, assim, foi bom questionar porque eu renovo o meu compromisso aqui, eu renovo o meu caminho, mas com muito mais lucidez, tendo tido coragem de questionar e decidido que é isso mesmo. Ou não. Bom, agora que eu estou bem, agora que voltei ao meu normal, tendo questionado aquilo, eu vejo que não é realmente o caminho que eu queria para mim, vou construir alguma coisa nova. Então, a depressão pode sim ser um momento de reflexão, um momento de introspecção, de repensar a vida com a ajuda de um profissional, do terapeuta, do psiquiatra. Você faz essa reflexão e pode sair da depressão melhor do que você entrou. Por que não, né? Aproveitar o momento de doença, a gente não tem como não ter, se você está doente, né? Não tem como não estar. O que você pode fazer é se tratar e aproveitar esse tratamento para essas reflexões mais profundas e sair lá na frente melhor, ou revendo a sua vida, ou até mais convicto de que aquelas suas escolhas eram certas. Já passou por isso? Já teve uma fase de tristeza que fez repensar a sua vida? Coloca aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou dessa reflexão, clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo e dar aquela maratonada no canal, porque tem sempre algum insight legal aqui que pode servir para você.